Não sei qual dor você está enfrentando neste momento, mas Deus sabe. Talvez você esteja passando por uma enfermidade difícil, algo que abalou sua fé, ou enfrentando uma luta que ninguém ao seu redor percebe. Em momentos assim, é natural sentir medo, desânimo, ou até mesmo questionar: será que existe cura para mim? Quero lembrar você de que Deus não é indiferente à sua dor. Ele é o Deus que cura. A Bíblia nos ensina que Ele é Jeová Rafa, aquele que tem poder para restaurar não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito. Hoje, vamos falar sobre o poder transformador da oração. Vamos descobrir juntos o que a palavra de Deus nos ensina sobre cura e libertação. Você vai perceber que, mesmo em meio à dor, existe esperança. E que, ao entregarmos tudo nas mãos de Deus, coisas extraordinárias podem acontecer. Por isso, fique comigo até o final. Mais do que apenas informações, quero que este momento seja um convite para você experimentar algo novo, uma fé renovada, uma oração poderosa e a certeza de que Deus está trabalhando na sua vida, mesmo agora. Quando enfrentamos uma enfermidade ou atravessamos momentos difíceis, é comum nos perguntarmos: será que Deus realmente tem um plano para me curar? A resposta está na própria palavra de Deus, que nos revela que a cura é uma promessa divina. No livro de Salmos, capítulo 103, versículos 2 e 3, Davi nos lembra de algo poderoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Essas palavras vão além da poesia. Elas nos mostram que Deus é um Deus que cuida de nós por completo, do corpo, da mente e do espírito. Um exemplo incrível dessa promessa está na história de Mara, relatada no livro de Êxodo, capítulo 15. O povo de Israel estava no deserto, sem água potável. Quando encontraram água amarga, Deus deu a Moisés uma instrução: lançar um pedaço de madeira na água. Imediatamente, ela se tornou doce e própria para o consumo. Esse evento foi muito mais do que um milagre físico. Foi um sinal de que Deus cumpre suas promessas e é capaz de transformar até mesmo as situações mais amargas de nossas vidas. E há outro exemplo poderoso. No livro de 2 Reis, capítulo 5, lemos a história de Naamã, um comandante do exército sírio que sofria de lepra. Embora não fosse israelita, ele foi curado porque obedeceu à instrução de Eliseu, o profeta de Deus. Essa narrativa nos ensina que a cura de Deus não está limitada por nacionalidade, posição ou circunstâncias. Ela está disponível para todos que creem e obedecem. Esses relatos são um lembrete de que Deus é fiel à sua palavra. Ele não apenas promete cura, mas também nos oferece exemplos concretos de pessoas que experimentaram esse poder. Quando você lê essas histórias, pode ter a certeza de que a mesma graça que estava disponível para elas ainda está disponível para você hoje. Se você está enfrentando uma doença ou dificuldade, comece a recordar as promessas de Deus. Leia e medite em versículos como o de Isaías, capítulo 53, versículo 5, que diz: pelas suas feridas fomos curados. Declare essas palavras com fé, acreditando que Deus está agindo na sua vida, mesmo que você ainda não veja o resultado. Deus não apenas cura, Ele é o próprio significado de cura. Na Bíblia, um dos nomes de Deus é Jeová Rafa, que significa o Senhor que cura. Isso nos mostra que Ele não realiza apenas milagres esporádicos, mas que a cura faz parte de quem Ele é. É a sua essência. Quando olhamos para as histórias da Bíblia, vemos como Deus revelou esse caráter em momentos específicos. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, Deus diz ao povo de Israel: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, porque eu sou o Senhor, que te sara. Aqui, Deus se apresenta como aquele que cuida de todo o nosso ser. Um dos exemplos mais emocionantes dessa verdade está na história do filho da viúva de Sarepta, em 1 Reis, capítulo 17. Ela estava enfrentando uma crise terrível: fome,
luto e desespero. Quando seu filho morreu, o profeta Elias clamou a Deus, e o menino foi trazido de volta à vida. Este não foi apenas um milagre. Foi uma demonstração do amor e da compaixão de Deus por uma mulher que nem fazia parte do povo de Israel. Nos evangelhos, vemos Jesus demonstrando o caráter curador de Deus de maneira prática e cheia de amor. Uma cena marcante é quando ele cura no sábado, algo que os líderes religiosos da época consideravam errado. Para Jesus, porém, o bem-estar das pessoas sempre vinha antes das regras ou tradições. Em Mateus, capítulo 12, versículo 11, ele pergunta: quem de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair em um buraco no sábado, não vai pegá-la e tirá-la de lá? Essa é a essência de Deus. Ele não espera, ele age com compaixão. É importante lembrar, porém, que a cura nem sempre acontece da maneira que esperamos. Paulo, por exemplo, enfrentou um espinho na carne, como ele descreve em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele orou por libertação, mas Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, Deus nos ensina que a sua presença em meio à dor é mais poderosa do que qualquer milagre instantâneo. Ao refletir sobre o caráter de Deus como curador, pergunte a si mesmo: eu realmente confio que Ele é capaz de agir na minha vida? Mesmo quando os milagres não acontecem da maneira que esperamos, podemos confiar que Deus está trabalhando por nós, seja no nosso corpo, na nossa mente ou no nosso espírito. A oração é um dos atos mais íntimos que podemos realizar em nossa relação com Deus. É o momento em que nos conectamos com o Criador, apresentamos nossas dores e reconhecemos nossa dependência dele. Mas, mais do que palavras, a oração é uma expressão de fé. Quando nos colocamos diante de Deus para pedir por cura, estamos dizendo: eu creio que tu podes fazer o impossível. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 16, encontramos um dos textos mais encorajadores sobre a oração pela cura. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Esse trecho não só reforça o poder da oração, mas também a importância da comunidade na intercessão. Vemos exemplos poderosos disso na Bíblia. Um dos mais impactantes está na história de Ezequias, registrada no 2º livro dos Reis, capítulo 20. O rei estava gravemente doente, e o profeta Isaías veio até ele com uma mensagem dura: ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Mas, em vez de aceitar aquele destino, Ezequias se voltou para Deus em oração. Ele chorou, clamou e pediu misericórdia. Deus ouviu e acrescentou mais 15 anos à sua vida. Essa história nos lembra que Deus ouve até os clamores mais desesperados. Outro exemplo é o paralítico levado até Jesus por seus amigos, narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Aquele homem não tinha forças nem meios para se apresentar diante de Jesus sozinho, mas seus amigos o levaram, abriram o teto e o baixaram até o Mestre. A Bíblia diz que, vendo a fé deles, Jesus não apenas curou o homem fisicamente, mas também perdoou os seus pecados. Isso mostra que a oração intercessora, quando feita com fé, tem um impacto tremendo. Porém, a oração vai além do pedido. Ela aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Jesus, em Mateus, capítulo 17, explicou que alguns tipos de libertação e cura só são possíveis por meio do jejum e da oração. Isso indica que, quanto mais nos dedicamos a buscar a Deus, mais abrimos espaço para o seu poder agir em nossa vida. Como está a sua vida de oração? Você tem levado suas preocupações, medos e enfermidades diante de Deus? Ou tem se apoiado apenas na força humana? Reserve momentos do seu dia para falar com Deus de forma sincera e confiante. Lembre-se, Ele não está distante. Ele ouve cada palavra. Embora a cura venha de Deus, há uma parte de nossa responsabilidade nesse processo. A fé é fundamental, mas também precisamos agir de acordo com a fé que professamos.
A cura envolve tanto a intervenção divina quanto a nossa disposição de seguir o que Deus nos orienta. Um exemplo claro disso é a história da mulher com fluxo de sangue, encontrada no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Ela tinha sofrido por 12 anos, buscando curas com médicos, mas sem sucesso. Quando ouviu falar de Jesus, decidiu que faria tudo o que fosse necessário para tocá-lo. Ela acreditava que, se apenas tocasse nas suas vestes, seria curada. E, de fato, ao tocar em Jesus, ela foi curada instantaneamente. No entanto, algo importante aconteceu antes disso. A mulher teve que tomar uma atitude. Ela teve que agir em fé. Esse exemplo nos ensina uma lição importante sobre como a cura muitas vezes exige nossa ação. Não basta apenas esperar, mas precisamos tomar atitudes que alinhem a nossa fé com a nossa realidade. Como a mulher com fluxo de sangue, nós também precisamos agir com confiança nas promessas de Deus, acreditando que Ele nos guiará a tomar as atitudes certas. Outro exemplo está na história do cego de nascença. No Evangelho de João, capítulo 9, Jesus, ao encontrar o homem cego, fez uma mistura de lama com saliva e a aplicou nos olhos dele, dizendo: "Vá lavar-se na piscina de Siloé." O homem, embora não entendesse totalmente o que estava acontecendo, obedeceu. A cura ocorreu somente depois que ele se levantou e foi até a piscina. Deus não apenas realiza milagres, mas também nos convida a tomar ações de fé, que fazem parte do processo de cura. Entretanto, também devemos reconhecer que existem obstáculos à cura. Em Mateus, capítulo 13, versículo 58, vemos que em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres devido à incredulidade das pessoas. Quando não há fé ou há pecado não confessado, podemos criar barreiras para a ação de Deus em nossas vidas. Jesus também adverte sobre o perdão como um requisito para a cura, como nos mostra em Marcos capítulo 11, versículo 25. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Por isso, é importante refletir sobre o que pode estar impedindo a sua cura. Às vezes, o que nos falta não é a ação de Deus, mas o espaço em nosso coração para receber o que Ele tem para nós. A nossa fé, obediência e disposição para seguir o que Ele nos manda fazer são fundamentais. O que você precisa fazer para colaborar com o processo de cura em sua vida? Há algo que precisa ser perdoado ou liberado para que você experimente a cura completa? Deus não só quer nos curar, mas também quer nos ensinar a confiar nele em cada passo que damos. Lembre-se, a cura é uma parceria entre a graça divina e a ação humana. Quando Deus nos cura, não é apenas para restaurar nossa saúde física, mas também para revelar o seu poder, para que outros vejam e glorifiquem o seu nome. A cura tem um propósito além da nossa própria transformação. Ela é um testemunho para aqueles ao nosso redor. Ao sermos curados, temos a oportunidade de contar a nossa história e, assim, incentivar outros a crerem na misericórdia e no poder de Deus. No Evangelho de João, capítulo 9, encontramos a história de um homem cego de nascença. Quando Jesus o cura, ele não apenas restaura a sua visão, mas também transforma a vida desse homem de uma maneira profunda. Quando os fariseus questionam como ele foi curado, o homem responde de forma simples e direta: "Eu era cego, mas agora vejo." Ele não tem todas as respostas, mas tem um testemunho poderoso: a cura de Jesus. Isso gerou uma reação tão forte que, mesmo diante da oposição religiosa, o homem mantinha sua confissão de fé. Ele sabia que, mais do que uma cura física, ele havia experimentado algo espiritual e transformador. Esse ato de cura tornou-se um ponto de evangelização. O cego não apenas recebeu a cura, mas também compartilhou com outros. E isso foi usado por Deus para mostrar o poder de Jesus. Muitas vezes somos chamados a fazer o mesmo, compartilhar nossa experiência de cura, seja ela física, emocional ou espiritual, como um testemunho vivo da obra de Deus em nossas vidas. Além disso, no caso dos 10 leprosos, registrado em Lucas, capítulo 17,
vemos que apenas um voltou para agradecer a Jesus depois de ser curado. Esse gesto de gratidão não só marcou a vida daquele leproso, mas também exemplifica o impacto que um coração grato pode ter. Quando reconhecemos e agradecemos por uma cura, somos capazes de experimentar uma cura mais profunda, que não se limita ao físico, mas toca nossas emoções e alma. A cura, então, não é apenas um ato de restauração. Ela também é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para testemunhar ao mundo sua bondade. O que Deus faz em nós, Ele também deseja fazer por outros, e muitas vezes somos o canal através do qual Ele escolhe compartilhar sua graça. Você tem compartilhado as bênçãos de Deus na sua vida? Quando Deus realiza algo em você, como uma cura ou uma transformação, você tem dado testemunho disso? Lembre-se de que sua história pode ser a chave para ajudar outros a crerem e buscarem a cura de Deus para suas próprias vidas. A palavra de Deus é um dos maiores recursos que temos para experimentar a cura e a transformação em nossas vidas. Quando meditamos nela, ela se torna não apenas uma fonte de conhecimento, mas também um remédio para nossa alma e corpo. A Bíblia nos lembra que a meditação constante nas Escrituras traz vida. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, somos orientados a não deixar que o livro da lei se afaste de nossos lábios, mas a meditarmos nele dia e noite, para que possamos agir de acordo com o que está escrito. Essa prática não só nos ensina o caminho, mas também traz benefícios espirituais e até físicos. Em muitas passagens, a palavra de Deus é comparada a uma fonte de cura. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 20 a 22, lemos: Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Isso nos mostra que a palavra de Deus é saúde para todo o nosso ser, trazendo cura para nossas feridas físicas, emocionais e espirituais. A meditação nas Escrituras não é apenas uma prática intelectual, mas um ato de fé que traz restauração. Quando você se apropria das promessas de cura na Bíblia, você começa a ver a sua vida sendo alinhada com a vontade de Deus, que é perfeita e boa para você. A palavra de Deus, portanto, não é apenas uma teoria distante, mas um remédio prático que pode transformar a sua realidade. E, se você olhar para a vida de Jó, verá um exemplo claro de alguém que permaneceu firme na palavra de Deus. Mesmo em meio a terríveis dificuldades, Jó enfrentou grandes perdas, sofrimento físico e emocional, mas nunca abandonou sua fé em Deus. Em Jó, capítulo 23, versículo 12, ele declara: Não me aparto dos mandamentos dos seus lábios. Guardei as palavras da sua boca mais do que a minha comida. A fidelidade de Jó à palavra de Deus foi um dos fatores que o levaram à restauração. Esse exemplo de perseverança nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, podemos nos apoiar nas promessas de Deus. A palavra de Deus tem poder para nos curar, para restaurar nossa paz e nossa saúde, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desmoronar. Como você tem alimentado a sua vida espiritual? Está se dedicando à leitura e meditação da palavra de Deus? A cura física muitas vezes começa com uma transformação interior que vem através da compreensão e aplicação das Escrituras. Deixe que a palavra de Deus seja o seu alimento diário, pois ela traz vida e cura para o seu corpo e alma. A cura que Deus oferece não se limita apenas ao corpo físico, mas também se estende à nossa alma. Nossa alma, que envolve nossas emoções, pensamentos e vontades, também precisa de cura. Muitas vezes, as dificuldades da vida nos ferem de maneira profunda, e essas feridas emocionais podem se manifestar fisicamente, afetando nossa saúde e bem-estar. No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, encontramos uma verdade poderosa. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Aqui, a Bíblia nos ensina que a alegria no coração tem um efeito curador, não só para a alma, mas também para o corpo.
Quando nossas emoções estão em paz, quando conseguimos ver a beleza e o propósito nas situações da vida, isso traz cura para o nosso ser inteiro. Jesus, em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, fez um convite profundo a todos os que estão sobrecarregados. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Este é um convite para encontrar descanso não apenas para o corpo, mas também para a alma. Quando estamos aflitos, o convite de Jesus é para que entreguemos nossos fardos a Ele, e Ele nos dá o alívio que precisamos. Em momentos de sofrimento emocional, é importante lembrar que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, lemos: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não nos abandona quando passamos por dificuldades emocionais. Pelo contrário, Ele se aproxima de nós, oferecendo a cura que nossa alma precisa. No entanto, a cura da alma também exige nossa participação. Precisamos cuidar de nossas emoções e pensamentos, e isso pode ser feito com a ajuda de Deus. Quando sentimos que estamos sobrecarregados pela ansiedade ou pela tristeza, precisamos buscar a paz que vem de Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, somos orientados: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá uma paz que não podemos encontrar em nenhum outro lugar. Uma paz que guarda nossa mente e nosso coração. A cura emocional também está ligada ao processo de perdão. Quando guardamos rancor ou mágoas, nossa alma fica pesando, e isso pode afetar nossa saúde física. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, a Bíblia nos ensina: Sede uns para com os outros bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão é uma chave para a cura emocional, porque ele liberta nossa alma e nos permite viver em paz com os outros e com nós mesmos. Como está a saúde da sua alma? Tem se permitido sentir a paz que vem de Deus, mesmo diante das dificuldades? Às vezes, nossa alma precisa de descanso, e esse descanso só pode ser encontrado em Jesus. Se você está enfrentando emoções difíceis, entregue tudo a Deus e permita que Ele traga cura ao seu coração. Lembre-se de que Deus está perto de você, especialmente quando você está com o coração quebrantado. As palavras que usamos têm um poder enorme. Elas podem edificar ou destruir, trazer cura ou causar dor. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a Bíblia nos alerta: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que falamos tem um impacto direto na nossa vida. E isso inclui nossa saúde física, emocional e espiritual. Quando falamos palavras de vida e bênção, abrimos portas para a cura e para o agir de Deus em nossas vidas. Jesus nos ensina sobre o poder da fé expressa pelas palavras. Em Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 24, ele nos diz: Tende fé em Deus, pois em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus enfatiza que a nossa fé, expressa através de palavras, tem o poder de mover montanhas. Se acreditarmos e confessarmos com nossa boca o que Deus diz a nosso respeito, veremos o seu poder se manifestar em nossas vidas. Quando se trata de cura, nossas palavras devem refletir a verdade de que somos curados em Cristo. Em Isaías, capítulo 53, versículo 5, está escrito: Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa promessa de cura é para todo aquele que crê. E ao confessarmos a verdade das Escrituras sobre nossa saúde, nos alinhamos com o que Deus já fez por nós. Uma prática muito poderosa para a cura é a confissão positiva. Isso não significa negar a realidade da doença ou do problema, mas confessar que, mesmo em meio às dificuldades, Deus é maior do que qualquer enfermidade. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, somos lembrados de que vivemos por fé e não pelo que vemos. Em outras palavras, devemos escolher acreditar no que Deus diz sobre nós, e não nas circunstâncias. Ao confessarmos com fé, mesmo sem ver imediatamente os resultados, estamos alinhando nossa mente e coração com a verdade de Deus. Além disso, ao confessarmos palavras de cura, é importante que nos lembremos de que não estamos sozinhos nesse processo. Deus está conosco e Ele ouve nossas palavras. Ele responde à nossa fé e suas promessas são verdadeiras. Em Romanos, capítulo 10, versículo 10, a Bíblia nos ensina: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A confissão é um ato de fé que declara a nossa confiança em Deus e em sua palavra. O que você tem falado sobre sua saúde? Suas palavras estão em alinhamento com as promessas de Deus para a sua vida? Se você tem falado palavras de dúvida, medo ou desespero, comece a substituir essas palavras por declarações de fé. Declare que você é curado, restaurado e renovado em Cristo, porque Ele pagou o preço por sua cura. Lembre-se, a fé que se expressa pelas palavras é poderosa e capaz de trazer transformações. A gratidão é um dos pilares mais fortes que sustentam nossa fé, especialmente em momentos de espera pela cura. Quando agradecemos a Deus, mesmo antes de ver a manifestação de sua intervenção, estamos demonstrando confiança em seu poder e em seu amor por nós. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a Bíblia nos orienta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso nos ensina que, em todas as situações, devemos expressar gratidão, seja pela saúde, pela cura ou pela perseverança em meio ao processo. A gratidão não é apenas uma resposta ao que vemos acontecer em nossa vida, mas uma escolha, uma atitude que escolhemos ter todos os dias. Quando agradecemos a Deus antecipadamente, declaramos que confiamos no seu tempo perfeito e em sua bondade infinita. Mesmo que o milagre ainda não tenha acontecido, a gratidão fortalece nossa fé e nos prepara para receber as bênçãos de Deus. E isso é um exemplo claro de perseverança, como descrito em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A perseverança na fé é também uma questão de não desistir. Mesmo quando as dificuldades parecem mais intensas, devemos continuar crendo, orando e proclamando a cura. Não importa o tempo que leve ou as dificuldades que surjam, a confiança em Deus nunca falha. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, encontramos uma exortação que nos fortalece. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que tem grande recompensa. Agora, pensemos sobre o que nos mantém firmes enquanto esperamos pela cura. É a esperança que vem de confiar no Senhor. É a perseverança que nasce da certeza de que Ele nunca nos abandonará. Quando perseveramos em fé e mantemos um coração grato, estamos dizendo, sem palavras, que acreditamos que o melhor de Deus está por vir, mesmo que o cenário pareça desafiador. Olhe para a sua vida hoje e reflita sobre as áreas nas quais você pode ser mais grato, mesmo que ainda haja dificuldades. Faça uma lista de bênçãos, grandes ou pequenas, e agradeça a Deus por elas. Ao manter um coração grato e firme na fé, você estará se preparando para a manifestação das promessas de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão e esperança. Após refletirmos sobre a Tua palavra e sobre a cura que Tu nos ofereces. Obrigado, Senhor, por nos lembrar, através da Tua palavra,
de que Tu és o nosso curador, o nosso refúgio, a nossa fonte de força e de vida. Te agradecemos por nos mostrar que, não importa a luta, Tu estás conosco em cada momento, pronto para restaurar, curar e renovar as nossas forças. Senhor, no Teu nome poderoso, queremos levantar uma oração de fé, sabendo que Tu estás ouvindo. Queremos Te pedir por todos aqueles que estão sofrendo, seja no corpo, na mente ou no espírito. Pedimos que, assim como a Tua palavra nos ensina, Tu estendas a Tua mão de cura sobre cada um de nós, sobre cada ferida, sobre cada dor, sobre cada tristeza. Senhor, não apenas cura física, mas cura também da alma, porque sabemos que a verdadeira cura vem do Senhor, não só para o corpo, mas também para os sentimentos, para as emoções e para a mente. Pai amado, queremos entregar todas as enfermidades diante de Ti. Não importa se a doença é visível ou invisível, se a luta é silenciosa ou se está escancarada. Entregamos agora, em oração, tudo aquilo que nos aflige e nos impede de viver com plenitude. Sabemos que Tu és poderoso para curar, mas também confiamos que, na Tua soberania, Tu nos guiarás, independentemente do tempo e da maneira que escolhes operar. Que a nossa confiança em Ti, Pai, nunca vacile, mesmo quando as dificuldades parecem grandes. Nos momentos de espera, Senhor, ensina-nos a perseverar. Dá-nos a força para continuar crendo, mesmo quando os sintomas não desaparecem imediatamente, ou quando o processo de cura parece demorado. Senhor, sabemos que Tu tens o controle de tudo e que, na Tua perfeita vontade, todas as coisas trabalham para o nosso bem. Que, em cada passo, possamos crescer em fé, em confiança e em gratidão, não apenas esperando a cura, mas reconhecendo a Tua bondade em todo o caminho. Senhor, eu Te peço agora que em cada vida representada neste momento de oração, Tu derrames o Teu espírito de cura. Toca os corações daqueles que estão desanimados, restaurando sua esperança. Toca as mentes daqueles que estão perdendo a fé, renovando a confiança em Ti. Cura as emoções daqueles que estão quebrados, ressentidos e amargurados, trazendo paz e libertação. Te agradecemos, Senhor, pela promessa da cura que nos é dada em Cristo Jesus. Sabemos que através da cruz, Tu nos ofereceste não apenas o perdão dos nossos pecados, mas também a restauração do nosso corpo, mente e espírito. Sabemos que não estamos sozinhos, mas que o Teu poder opera em nós e através de nós. Sabemos, Senhor, que a cura é um reflexo do Teu amor por nós, e por isso, com fé, nos rendemos a Ti, confiando que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor Deus, sabemos que, muitas vezes, a cura não vem apenas de forma imediata, mas através de um processo. Nos dá paciência para caminhar com fé durante o processo. Nos dá paciência para confiar, mesmo quando não entendemos os porquês. Nos ajuda a lembrar, Senhor, que Tu não nos abandonas, que Tu estás conosco em cada momento, caminhando ao nosso lado. Que a nossa confiança em Ti seja renovada a cada dia. Senhor, também pedimos pela força para agir, que possamos ser instrumentos de cura para aqueles ao nosso redor, para os nossos amigos, familiares e todos que cruzam nosso caminho. Que, assim como Tu nos curas, possamos ser canais de cura e esperança para o mundo, refletindo o Teu amor e a Tua graça. Pai amado, queremos também agradecer por todas as bênçãos que Tu já derramaste sobre nós. Agradecemos pelas pequenas vitórias, pelos momentos de paz, pelas respostas de oração que já experimentamos. Mesmo em meio às dificuldades, podemos ver a Tua bondade e, por isso, Te louvamos de todo o nosso coração. Ensina-nos a ter um coração grato, a sempre reconhecer o Teu agir em nossa vida e a jamais perder de vista a nossa esperança em Ti. Senhor, oramos com fé e gratidão, crendo que Tu és o nosso curador, a nossa paz, o nosso refúgio. Nos entregamos a Ti, pedindo que nos guies, nos protejas e nos ajudes a viver de acordo com a Tua vontade. Que a nossa confiança em Ti seja inabalável e que, ao final,
possamos celebrar as tuas vitórias em nossas vidas. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Se este vídeo foi inspirador para você e tocou seu coração, curta, compartilhe com amigos e deixe seu comentário abaixo. Gostaria de saber o que mais você gostaria de aprender sobre cura e fé. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar abordando temas poderosos para a sua vida espiritual e bem-estar. E para mais inspiração e aprendizado, continue com a gente assistindo o próximo vídeo. Tenho certeza de que ele será um grande passo para a sua jornada de fé. Deus abençoe você e até a próxima.